Que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco. Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nossa conversa de hoje é com a Ambipar, já temos aqui um grupo de executivos para conversar com vocês, então mandem suas perguntas aqui no chat que eu vou repassar para eles. Primeiro eu vou apresentar quem está aqui comigo, é o Ricardo Garcia, diretor de RI, a Cristina Adriotti, que é CEO da Environment, o Thiago Silva, que é CFO do grupo Ambipar, e também o Denis Spencer, que é CEO do Response. Então, eu vou mandar as perguntas. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês quatro aqui comigo. E eu vou mandar a pergunta e vocês, então, decidem quem é que vai responder aqui para o nosso espectador aqui do canal da Genial Investimentos. Então, eu queria começar pedindo para vocês explicarem essas duas divisões que tem na empresa, a Response e a Environment. Quem é que explica para a gente? Boa noite, muito obrigada aí pela participação de todos. A Ambipar está dividida em duas verticais que são sinérgicas e complementares. Uma é a Ambipar Environment, focada aí na gestão total de resíduos, com foco muito na valorização, na economia circular e na mitigação aí, ou neutralização de carbono. A outra vertical é a Response. A Response, além de Brasil, Estados Unidos, América Latina, também estamos na Europa, em especial no Reino Unido. O foco principal da Response é atendimento de emergências com químicos, poluentes e assuntos todos relacionados a esses temas dentro também de plantas industriais e em todos os modais, né? No rodoviário, no ferroviário, no marítimo e no aéreo. Então, é assim composta a Ambipar, com essas duas verticais. Quanto que cada setor é responsável? Por favor, Thiago. Com relação ao último fechamento, né, nós fechamos com 58% Ambipar Environment, 42% Ambipar Response, né, com relação à EBITDA, né, a nossa geração de caixa. E assim, mas apesar disso, a gente é muito bem dividido, são duas verticais, como a Cris falou, sinérgicas complementares, mas são verticais independentes, tanto que a gente sempre traz aqui a Cris e o Denis para conversar com a gente, e a margem também, né, que a gente faz com os dois segmentos também são muito similares. Tá. Esse ano, o ano que passou, né, em 2021, vocês fizeram mais de 20 aquisições. Foi em qual dos setores que foi responsável por mais aquisições? Eu queria que você desse uma geral do que foi adquirido, qual é a importância dessas novas aquisições para a empresa. Tá. Assim, em termos de financials, a Ambipar Environment foi quem mais adquiriu, né, até porque teve uma aquisição que foi até transformacional para a Ambipar Environment, que foi a de Sal, né, além de marcar a internacionalização da Ambipar Environment, dobrou esse segmento de tamanho, né, mas a gente sempre busca, e a estratégia em termos de M&A, na Environment, né, ou novas plataformas de crescimento, foi caso de Sal em geografias, caso de FC no Nordeste, Centro-Oeste, ou novos capabilities, né, que é a Bumera, que é a biofílica no crédito de carbono, a Bumera na parte de economia circular voltado para pós-consumo, e na parte da Response, que a gente busca mesmo é capilaridade, né? Hoje a Response é reconhecidamente referência global a parte de resposta à emergência, e a gente busca aqui a parte de buscar novos equipamentos ativos dentro do segmento que a gente já atua, e aí o Denis aqui capitaneia a parte da centralização, padronização e estandarização de tudo isso. Então, esse é um pouco e rapidamente o racional que a gente tem dos M&As. E esse ano, está tendo aquisição? Vocês fizeram aquisição já esse ano? Fizemos aquisição nesse primeiro trimestre, e o Denis pode escorrer um pouco aqui na Response, aqui no Brasil e no Canadá, a First na parte de incêndio, e duas aqui no Brasil, e eu vou deixar ele falar.
e aqui na Environment a parte de captura de resíduos, principalmente na parte da economia circular que eu comentei da Bumera, e a Cris pode falar. Vou falar para o Denis comentar aqui um pouco das aquisições que foram feitas no Brasil. No Brasil, dentro do segmento de response, nós fizemos a aquisição da Dracares. Dracares é também uma empresa especializada no atendimento de emergência para o setor portuário, então uma estrutura operacional muito ligada a emergências com vazamento de óleos, né, provenientes das atividades portuárias. Nós já tínhamos uma operação dentro da Response, também de atendimento de emergência em portos, e a Dracares ela veio somar com uma estrutura mais robusta, né, e com uma especialização maior para essa área portuária no segmento de emergência da Response. Fizemos a aquisição da FlyOne. A FlyOne já é uma empresa especializada em atendimento a emergências florestais com a utilização de aeronaves. Então, nós utilizamos helicópteros para fazer um combate a incêndio em áreas florestais. E a FlyOne também, dentro dessa sinergia operacional com a nossa estrutura hoje, nos outros modais, né, de resposta à emergência, ela nos suporta também com essas aeronaves para fazer uma chegada mais rápida aos locais dos acidentes, onde a gente precisa de uma intervenção imediata. Na Environment, nós complementamos aí um pouco mais o nosso portfólio. Nós já estávamos, desde o ano passado, já com um portfólio completo, desde a geração do ponto de geração do resíduo até a neutralização, como eu havia dito, mas dentro da plataforma da economia circular, que é uma busca constante aí em toda a geografia do Brasil, você conseguir reinserir essas recicláveis de forma que as companhias minimizem a exploração ambiental. Esse é um dos propósitos da Ambipar, é aí a preservação do meio ambiente, né? E quando você consegue inserir a economia circular, você acaba minimizando a exploração aí dentro dos recursos naturais do planeta. E para agregar ainda mais esse assunto, nós adquirimos uma empresa importante, aí, uma empresa bem reconhecida aqui na região sudeste, relacionada a recicláveis. No Nordeste, nós ampliamos o nosso portfólio relacionado ao assunto de coprocessamento, e o coprocessamento nada mais é também do que eu fazer substituição energética, né? Eu deixo de usar o combustível fóssil para ser um combustível que provém de resíduos, né, que tem poder calorífico. Então, dessa forma, a Ambipar também, Environmental, está deixando uma plataforma bem robusta, bem focada, dando uma resposta efetivamente ao assunto aí de gestão de resíduos para as companhias aqui no Brasil e na América Latina, né? Que tipo de empresa é o cliente padrão da Ambipar? Então, para os dois setores? A indústria, basicamente, a indústria, nos dois setores, é a indústria. Na Response, eu também posso colocar os transportadores, que são os dois carros-chefes da Response, quem transporta o químico e quem produz o químico. E no caso da Environmental, efetivamente a indústria, que são os grandes geradores aí de resíduos, né? Esse, então, é o carro-chefe aí de atendimento de clientes nossos, indústria e transporte. Só fazer um adendo, Denise, que a carteira de clientes da Responsa é uma carteira bem extensa. Nós estamos praticamente em todos os setores da economia, né? E como a nossa atividade está muito ligada à emergência, né, com produtos que são químicos e não químicos, mas que podem ser poluentes, ou qualquer tipo de operação que tenha armazenagem, a utilização de algum químico, né, ela pode vir a ser nosso cliente. Por exemplo, hoje você tem aqui na região de São Paulo, no município, esses grandes edifícios que possuem geradores, né, nas suas áreas internas. Os geradores, eles têm uma grande quantidade de diesel. Então, por uma obrigação legal, esses condomínios também, eles acabam tendo um contrato com a Ambipar Responsa, porque se ele tiver algum incêndio, alguma emergência na sua área interna, a Ambipar Responsa ela também pode prover uma resposta, um atendimento para eles. Então, é só um exemplo para te mostrar que o nosso leque
e a carteira de clientes ela é bem pulverizada, e hoje dentro da nossa carteira nós temos mais de 10 mil clientes só em response. Tá? O segmento de responsa, ele funciona meio como um seguro também contra esses acidentes? O segmento de response, na realidade, nós temos uma estrutura de resposta à emergência espalhada, né, não só aqui no Brasil, como em 16 países, né, ao redor do mundo. No Brasil, são mais de 120 bases que estão instaladas em todos os estados brasileiros, né, e essa estrutura fica de prontidão, caso um cliente que tenha um contrato, uma mensalidade vinculada com a responsa, ele necessite dessa estrutura, ele vai ligar numa central da nossa companhia, pedindo um auxílio, um socorro imediato. Tá? Depois que a gente vai para o local do acidente, né, é emitida uma fatura para esse cliente, para que ele possa reembolsar a Ambipar referente aos serviços prestados. O seguro, né, e aí a tua pergunta ela é pertinente, as companhias de seguro, elas dão uma cobertura para os transportadores, para a indústria, que elas oferecem o reembolso sobre o nosso serviço prestado. Tá? Então, além do nosso contrato, existe uma pólice de seguro hoje no mercado, que acaba dando uma cobertura para as empresas, para caso eles tenham um acidente e utilizem a Ambipar, a companhia de seguro ela oferece um reembolso para eles. A receita líquida de vocês no primeiro trimestre cresceu 192% na comparação com o primeiro tri do ano passado, e o lucro cresceu 52%. E ainda assim a ação não está correspondendo a esses números, digamos. Por que vocês acham que está desse jeito? Bom, assim, a gente, óbvio, o mercado, né, a gente de fato fez uma estratégia aqui de alavancar a companhia para fazer essas aquisições, para continuar crescendo, e esse quase 200%, 192%, como você citou, é fruto disso. E eu acho que o pessoal, né, a ação e o pessoal, e por isso é importante esse tipo de interação, ainda não conseguiu entender ou compreender como a companhia, de fato, funciona. Né? E aí está aqui o Ricardo, recém-contratado, mandatado para fazer essa missão de interagir com o mercado na parte de modelagem mesmo, né? Aquela parte minuciosa com o RI, para a gente conseguir fazer com que o investidor entenda. A gente continua num plano de execução muito forte, né? O segundo TRI agora vai demonstrar isso, o crescimento orgânico vem vindo muito forte, e a gente está muito confiante de que o pessoal uma hora vai entender e vai compreender o que a companhia tem de fato de potencialidade, e o valor da ação uma hora vai refletir isso. O Ricardo, está duro esse trabalho de convencer as pessoas do valor da empresa, porque o mercado está meio mal-humorado, né? Nós temos um caminho que ele é, na verdade, contínuo, né? Não chega nem a ser um caminho, ele é uma trilha mesmo, sem fim, de um trabalho meio que de evangelização desse investidor para que ele compreenda cada vez mais a empresa e você diminua o gap informacional de compreensão que a administração tem e imprime a sua estratégia com aquilo que o mercado espera. Evidentemente, esse momento atual, com a curva de juros ficando muito mais acentuada, você tem fatores relacionados a essa dinâmica macro, onde os recursos também migram da renda variável para a renda fixa. A gente tem uma dinâmica de resgates em diversos investidores institucionais, as pessoas físicas também fazem essa migração. Então, é um movimento de alta de juros que ele sempre penaliza o mercado de renda variável, e apesar da companhia ser bastante resiliente nos seus resultados, né, principalmente em margens, mesmo com grande crescimento, você acaba não sendo uma ilha dentro de um cenário macro onde o custo de oportunidade acaba sendo muito direcionado pela curva de juros. Pois é, você falou aí do juro básico, eu já vou passar aqui a pergunta do Danilo. Ele diz o seguinte: boa noite a todos, gostaria de saber sobre a questão de juros altos por mais tempo, em torno de 13,75%, que é uma das expectativas, né, para a próxima reunião do Copom. Qual a visão deste impacto nos resultados daqui para frente? Você falou na pressão ou na comparação, né, frente
a atratividade da ação, né, frente ao mercado de renda fixa, que agora fica aquecido com esse juro alto, mas com relação à operação de vocês mesmo, dia a dia, esse juro afeta vocês? Sim, claro que nós alavancamos a companhia para fazer as aquisições, mas essas aquisições, e a gente é muito diligente com relação a isso, a gente usa uma taxa de retorno para descontar o fluxo que está acima do CDI, isso há muito tempo já, não nessa alta de juros. Então, a gente garante um retorno, de novo, a gente é muito diligente com relação a isso, a gente é muito seguro de o desembolso que a gente tem na tomada de dívida, mais do que recompensa o retorno que a gente tem nessa alavancagem, né? Óbvio que o lucro líquido tende a ficar um pouco menor, mas para isso a gente está olhando o mercado como um todo, está olhando o mercado, inclusive, lá fora, a gente já está exposto a quase 40%, né, do nosso resultado lá fora da companhia, então a gente olha toda e qualquer oportunidade para a gente conseguir reperfilar, e isso não é hoje uma preocupação nossa com relação a juros, né, a alta de juros, não é uma preocupação, mas é uma lição de casa, a gente está olhando dioturnamente para conseguir garantir o retorno para os nossos acionistas. E como é que está a alavancagem? Você citou aí a alavancagem, como é que está o endividamento de vocês hoje? Hoje o primeiro TRI, né, de 22, a gente fechou com 2,8 vezes dívida líquida EBITDA. Para esse TRI, provavelmente vai se tornar constante esse 2,8, e para o final do ano a gente está olhando uma alavancagem até um pouco menor com relação a isso. Mas esse número não seria um pouco alto? Não, eu acredito que não. A geração de caixa da companhia, vis-à-vis que a gente tem entre quase 30% de margem de geração de caixa, e óbvio, né, o fluxo de caixa livre servindo a dívida, a gente entende que está totalmente confortável. Isso, de novo, a gente olha diuturnamente e não tem nenhuma preocupação com relação à dívida. Como é que está a política de dividendos de vocês? Política de dividendos, a gente tem o dividendo mínimo obrigatório, que são os 25% do lucro líquido, e com certeza esse será o mínimo, né? A gente já divulgou 2021, a gente vai agora, se não me engano, na primeira semana de julho, pagar esse dividendo mínimo obrigatório, e o restante vai para reinvestimento da própria companhia. O Roger pergunta como a inflação e uma eventual recessão afetaria a empresa. Assim, as recessões, né, vou falar primeiro da recessão, depois da inflação. As recessões, a gente tem, e o Ricardo citou a palavra resiliência, que a gente usa muito aqui. E a gente teve cenários de recessões já algumas vezes, né, a companhia tem mais de 27 anos de história. A gente sempre demonstrou resiliente, a gente cresce em cenários de recessão e cresce mais ainda em cenários em que a economia cresce. Né, porque hoje a gente presta um serviço essencial e um serviço muito sensível para os nossos clientes. Então, a gente é muito seguro com relação a isso. Em termos inflacionários, a gente tem uma garantia contratual de repasse e reequilíbrio financeiro dos nossos contratos. Óbvio que, temporariamente, pode acontecer da gente enviar uma carta para um cliente com relação a esse termo de reequilíbrio, mas e de novo, em se tratando de um serviço essencial, a gente não tem tido dificuldade para repasse de qualquer tipo de índice. Então, você citou isso ser um serviço essencial, e a empresa existe há 27 anos. A gente sabe que essa preocupação com o meio ambiente, com gestão de resíduos, essa preocupação vem crescendo, parece que é uma coisa relativamente recente, digamos assim. Que tipo de novos clientes, de novas frentes você vê abrindo, vocês veem que está se abrindo ou que pode se abrir por causa dessa maior conscientização das empresas, que está virando até uma necessidade, porque eu acho que mesmo as empresas que não acreditam nisso, no fundo do coração, elas estão buscando ser mais verdes, digamos, mais conscientes, para ser mais ESG, para também ficar bonita na foto. Então, está valendo também, eu também não critico muito isso não. Fazendo, está tudo certo. Quais setores vocês acham que vocês podem crescer mais? Setores que estão se conscientizando mais? É uma boa pergunta essa. O assunto realmente do ESG aqui no Brasil não é tão antigo quanto era na Europa. As grandes, as multinacionais,
já tinham uma visão bem importante aí com relação ao assunto ambiental, as pequenas e as médias não tanto, e a regionalidade também do Brasil influencia muito da forma com que essas companhias querem cuidar e tratar dos seus resíduos. O assunto ISD e agora também o assunto do Pacto Global aqui, com o escritório fixo no Brasil, está movimentando mais ainda, então ainda muitas empresas que tinham o assunto de destinação de resíduos em aterro já está mudando, todo mundo realmente tem uma preocupação aí, tá, com relação à economia circular. Então, os setores hoje que mais estão buscando tratar dos seus resíduos de uma forma inteligente e reinserir é a siderurgia, o setor da siderurgia está sendo uma procura bem importante, e a forma não só dos seus resíduos, mas as suas áreas onde elas estão localizadas de fazer áreas degradadas, então, da preocupação do reflorestamento nessas áreas. As cimenteiras também, elas estão com uma preocupação bem grande de como tratar isso que eu falei na minha primeira fala, do coprocessamento. Eles estão com uma preocupação muito grande da substituição do combustível fóssil por o coprocessamento, que seria uma biomassa aí dos próprios resíduos. Isso está sendo bem importante também. E outros setores que já eram, então, o setor de alimentos e bebidas, eles sempre foram muito preocupados com a sua gestão, o setor de papel e celulose, enfim. Está tendo um movimento positivo. O ISD está trazendo, sim, e muitas empresas estão olhando aí para querer acessar o mercado financeiro, e para acessar o mercado financeiro, você tem, que eu acho que essa demanda do ISD está sendo impulsionado pelo próprio mercado financeiro. Os investidores, eles querem entender quais são as suas ações efetivas, com tangibilidade do que estão fazendo no assunto ISD. Então, isso para nós, cada vez mais que o mercado financeiro ele cobra das empresas as suas ações ISD, acaba tendo uma crescente para a Ambipar com relação às nossas soluções. Mas eu queria só colocar um ponto bem importante, que as nossas propostas comerciais para esses clientes, elas acompanham o valor de mercado, então não é porque eu estou levando uma solução diferenciada, eu estou valorizando, eu estou inovando, até porque nós temos um centro aí de pesquisa e tecnologia dentro da Ambipar, o meu preço deixa de ser competitivo, porque senão eu também não teria como apresentar para os nossos acionistas um crescimento orgânico. Então, nós tomamos muito cuidados de sermos competitivos para essas indústrias realmente terem esse apetite de contratar a Ambipar. Qual setor aqui no Brasil que vocês acham que está mais atrasado, é mais resistente a fazer essas melhorias, ter essa conscientização ESG em comparação com o exterior? Qual o setor da indústria que, apesar da legislação, está andando, o setor é mais engessado, assim, está demorando para aderir? De novo, né? Eu acho que, assim, você não tem um setor, efetivamente, eu não gostaria de apontar esse setor é muito ruim ou esse é muito bom. Eu acho que é uma jornada que essas empresas estão trilhando, e hoje eu digo que todos os setores estão preocupados e estão trazendo ações efetivamente ambientais. Então, são jornadas diferentes, são caminhos diferentes, mas todos os setores estão preocupados, sim, de atender a legislação ambiental e de preservação aí do meio ambiente. O Roger pergunta, quais as barreiras o setor da empresa... Bem, está um pouquinho truncada aqui sua pergunta, Roger, mas ele escreveu, quais as barreiras que o setor da empresa possui que impede novos concorrentes? Eu acho que está um pouquinho truncado. Escreve de novo, Roger, por favor, que aí eu repasso. Deu para entender. Falando as barreiras de entrada, eu vou falar da Environment, o Denis fala da Response. Na Environment, com certeza, são as nossas soluções, as nossas plataformas, né? A gente vem desenvolvendo essas soluções de valorização há mais de 15 anos. Você montar um laboratório entendendo cada tipo de resíduos que tem nesses diversos setores,
E você dá uma solução, essas soluções são todas patenteadas aqui com a gente. Hoje nós já temos mais de 22 patentes. Isso acaba sendo uma grande barreira de entrada para os nossos competidores. Uma outra barreira bem importante é que dentro da mesma empresa, então, quando alguém fala assim, eu quero contratar a Ambipar, eu tenho o assunto desde da movimentação do resíduo, do rejeito no ponto da fábrica, até a economia circular, até todo o compliance da legislação e rastreabilidade desses resíduos. Eu tenho todo o assunto de mitigação e neutralização de carbono, enfim. Essa é uma grande barreira, porque nós somos uma empresa que entrega soluções, e não simplesmente um transporte ou uma destinação de resíduos. Essa é a grande barreira aí de entrada da Ambipar Environment. Denis, fala da Response um pouco. Bom, já no segmento de Response, Denise, que é uma grande barreira de entrada é a nossa capilaridade. Então, essa presença, né, de todas as nossas bases em qualquer região, né, e chegar rapidamente no local de um acidente com uma estrutura de primeira linha. Então, isso é difícil você conseguir replicar. Então, você tem que investir um capital muito grande para conseguir fazer frente a uma estrutura como essa. A nossa organização de processos, então, todo o trabalho dentro da Ambipar Response, ele é muito apoiado em processos padronizados. Então, a base que eu tenho hoje no norte do país, ela tem o mesmo padrão, a mesma qualidade, a mesma instrução, né, e os procedimentos que a base no sul do país. Eu posso trocar os meus operadores em qualquer região do país que eles vão conseguir, vão saber operar esses equipamentos, que são equipamentos de última geração. A centralização, né, de toda a nossa atividade. Então, a gente tem um volume de atendimentos, né, de chamados muito grande, e todos esses chamados, eles são centralizados numa torre de controle, que é uma central de emergência que fica em Nova Odessa, São Paulo, né, onde tem um time, um staff operacional, né, de primeira linha, e que consegue administrar a emergência, né, com alto nível de qualidade. E, além de tudo isso, né, o capital humano da companhia também, que é fundamental. Então, nós somos uma empresa que nós possuímos uma expertise e um conhecimento de muitos anos. Se a gente for parar para pensar na sensibilidade, né, do que é uma emergência, você se colocando na posição do empreendedor, né, um diretor de uma companhia, um gerente, né, e você está numa situação de crise, uma situação crítica, você não colocaria, né, o desdobramento, né, a resolução desse problema na mão de qualquer companhia. Você vai confiar, você vai procurar um prestador de serviço que tem história, que tem qualidade na prestação de serviço, que tem todos esses ativos, né, de alta qualidade, de última geração, distribuídos no país, com essa padronização, né. Então, dificilmente uma empresa que venha a querer entrar no mercado, para ela conseguir ganhar essa confiança no mercado, ela vai precisar de muito tempo e de muito investimento. Então, é uma barreira de entrada bem significativa. Você falou do capital humano, o Roger fez a seguinte pergunta: qual é a forma de remuneração dos diretores e do conselho da empresa? Bom, a parte de remuneração da diretoria, né, dos C-levels da companhia, ela é feita de forma fixa, mais variável. Né? Hoje, a gente tem o variável, principalmente, vinculado a metas de EBITDA e ROIC da empresa, né, padrão de mercado. A gente está desenvolvendo uma parte de incentivo de longo prazo, voltado para stock option, mas isso ainda está em implementação. E isso vai até o nível de diretoria também, não só os C-levels, mas também a diretoria da companhia. E para a gente encerrar, vou passar a pergunta do Danilo. Ele diz o seguinte: com relação ao crescimento orgânico daqui para frente, virá mais do Brasil ou do exterior? Se puderem comentar um pouco essas avenidas de crescimento e projetos. Vamos lá. Acho que aqui a gente vai ter que dividir aqui na mesa inteira novamente. Se a gente olhar principalmente agora, primeiro e segundo tri, virá do exterior, principalmente, mas não limitado a, né? O exterior está sendo uma surpresa, não vou dizer surpresa, né? Mas está sendo algo que a gente está vendo com muito bons olhos, porque a gente está capturando muita sinergia e está vendo muita possibilidade de cross-selling.
Então, principalmente a América do Norte está vindo muito bem. Como foi o primeiro TRI, será segundo. Né? Mas aqui no Brasil, aqui já falar um pouco de Environment dentro de Response, é impressionante a avenida de crescimento que a gente tem. Apesar da Response parecer um consolidador, uma empresa que já domina o mercado, a gente tem feito muito trabalho aí, principalmente com essas aquisições de crescimento e na Environment a parte de contratos. Né? É bem importante, nós somos muito assertivos nessas aquisições que a gente vem acontecendo desde o ano passado, que houve uma sinergia muito importante, né? Então, esse cross que a gente vem fazendo, e agora não só Brasil, e eu vou expandir aqui para a Latam, isso está sendo bem importante. Então, quando nós começamos o nosso IPO, a gente falava assim, olha, são X contratos no ano. Hoje eu perco a conta, porque a gente fecha contratos todos os dias, graças a Deus, em cada um dos seus segmentos, mas o mais importante é que as equipes comerciais estão se falando e a gente começa a entender melhor ainda as necessidades desses clientes e a gente já está oferecendo solução completa. Então, eu vou lá com o guarda-chuva Ambipar. E quando eu chego nesse cliente com esse guarda-chuva Ambipar, eu já tenho várias empresas que conseguem atender. Então, na grande maioria dos nossos clientes, que eu tinha um negócio da plataforma, eu já estou conseguindo inserir outros tantos. Para a América Latina, em especial Chile e Peru, que nós entramos, o que a gente está conseguindo levar lá e está trazendo de cross aí, de sinergias, são as tecnologias que nós temos aqui no Brasil, na Ambipar, que estão muito mais avançadas no aspecto de valorização e no aspecto da economia circular. Então, o negócio orgânico, ele está indo muito bem, e eu creio que ele, só se for uma aquisição central muito grande, ele supera realmente qualquer outro tipo de aquisição no nosso crescimento orgânico, né? Das possibilidades, né? E na Response, eu vou aproveitar um pouquinho a sua pergunta em relação à conscientização e ESG, porque isso também vem abrindo o mercado, né, um mercado cada vez maior, né, associado a isso também a própria questão da legislação, né, que é uma legislação bem técnica que tem aqui no Brasil, né, nos países que nós operamos, tanto na parte do transporte, da armazenagem de químicos, como também a própria legislação ambiental, né, e é um instrumento de cobrança muito forte que os órgãos ambientais eles colocam, e a fiscalização, né, sobre os empreendedores, para que sejam cumpridas essas normas, né, que seja respeitado o meio ambiente. Então, isso alavanca ainda mais o nosso mercado, associado a essa conscientização, né, que está cada vez mais forte, que o mercado financeiro também vem cobrando de forma bem intensiva sobre os empreendedores. Isso alavanca, né, e cria uma possibilidade de crescimento orgânico muito forte dentro do mercado, já que a gente opera, né, há bastante tempo. Ok. Olha, é o seguinte, nosso tempo já acabou, então eu queria pedir para o David, o André e o JJ, que colocaram perguntas aqui no chat, para eles colocarem as perguntas no comentário do vídeo. Eu queria pedir a gentileza do Ricardo, que é diretor de RI, depois dar uma olhadinha nesse vídeo, Ricardo, e responder, porque não deu tempo da gente repassar todas as perguntas aqui, então o pessoal deixa no vídeo, ali nos comentários do vídeo. Se você puder fazer a gentileza de responder, seria muito legal. Podemos combinar assim? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, do Denis, do Thiago, da Cristina e do Ricardo. Obrigada, viu, gente? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um agradecemos. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Maravilha. Queria muito agradecer a você de casa também pela companhia. Super obrigada. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que estão buscando uma empresa do setor ESG para poder investir. Você que chegou mais atrasado, assista a entrevista completa. Ficou bem interessante. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. O que foi? A inflação está comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco. Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría.
y cosa buena.